Então, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença, essa oportunidade, né, de estarmos todos juntos aqui mais uma segunda-feira do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, nesses momentos que a gente dá aquela parada para refletir, nesses momentos de paz que são tão importantes, né? Refletir sobre temas da nossa doutrina, sobre temas da nossa vida de uma maneira geral, nos conectar com a espiritualidade superior. Então, é sempre um momento muito prazeroso, né? E trouxe aqui escolhi aqui uma página para a gente iniciar o nosso trabalho, aqui os nossos estudos. Uma página do livro Vida Feliz, não é? E diz assim: não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentaste não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde, chegará bem para a tua satisfação. Então, nesse momento em que nós vemos né, tanta situação de corrupção, né? Então, essa mensagem é muito importante para todos nós. Vamos, então, iniciar a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos queridos diretores espirituais da nossa casa, ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, por esses momentos de estudo, por esses momentos de paz, de aprendizado, sempre pedindo que essas vibrações cheguem aos nossos lares, como estão chegando, né? Cheguem à nossa casa espírita, à comunidade do Andaraí, lá as nossas crianças, as suas famílias, enfim, que essas vibrações de amor, de paz possam chegar aos nossos vizinhos, a toda a cidade do Rio de Janeiro, tão necessitada de paz e de harmonia. Muito obrigado. E quero agradecer a Ana Maria, lá do Centro Espírita Miguel. Hoje já é a segunda vez que a Ana Maria está aqui conosco. E obrigada, Ana Maria. A Ana Maria é uma trabalhadora dessa casa que eu agora estou com muita vontade de conhecer. Vou dar um pulinho lá para conhecer. E já conheço uma opção de gente, mas ainda não fui lá. E ela escolheu um estudo muito interessante, que eu realmente inédito para mim. A Estrada da Vida, um texto do Obras Póstumas, né, Ana Maria? Então, Exato. eu vou passar a palavra para você, tá bom? Tenha a Está palavra. todo mundo me ouvindo? Estão Estamos todos todos me ouvindo. ouvindo? Eu vou me remover, vou botar você. Então, com muita alegria, né? Nós Isso. estamos aqui mais um dia para refletirmos um pouquinho sobre o tema de obras póstumas. É um tema bastante interessante que vem nos falar sobre a estrada da vida. Está todo mundo vendo o compartilhamento? Nós estamos. Tá? Vocês estão, gente? Ok. Bem, então a estrada da vida é um tema trazido lá em Obras Póstumas, né? Vocês sabem que Obras Póstumas, né, são os rascunhos de Kardec. Então, ele trouxe
não tem número assim, né? No meu livro, está na página 191, e Kardec inicia esse estudo falando exatamente da pluralidade das existências, né? Mas antes da gente entrar diretamente no texto, eu gostaria de refletir sobre alguns pontos importantes, principalmente da questão 27 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos nos falam dessa trindade universal: Deus, princípio espiritual e princípio material, né? E ele fala ainda que, em torno de tudo isso, ou mergulhado no fluido universal, que é o fluido divino, né? Estão o princípio espiritual e o princípio material. Por que que eu comecei por isso? Porque quando a gente fala da pluralidade das existências, a gente está falando do caminho aí do princípio inteligente, ok? E o nosso querido Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, com essa fala de Leon Denis, ele vem exatamente nos lembrar que essa pluralidade das existências, ela não começou no homem, ela começou muito antes disso, né? Então, nós visitamos lá o mineral através de estágios num aprendizado de juntar moléculas, né? E depois sonhamos lá no vegetal, nas sensações, no animal aprendemos os instintos, até que a gente desperta no homem com o pensamento contínuo, né? Com a nossa individualidade já completa, né? Para seguirmos até espíritos puros, que seremos um dia, ok? Bem, continuando aí, a gente trouxe uma figura, né? Que vem exatamente mostrar o que Leon Denis fala sobre essa caminhada em espiral. Todos nós ainda nos demoramos aí nesse caminho, porque ele diz que a nossa caminhada ela não é em linha reta. Muitos espíritos fazem menos curvinhas, mas a maioria de nós, né, fazemos essa caminhada mais longa, porque em espiral ela vai demorar mais um pouquinho. E lembrando a questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos nos diz, né, que desde o átomo primitivo, esse princípio espiritual se elabora, vai se individualizando pouco a pouco, vai se ensaiando para a vida, vai se tornando espírito com E minúsculo, até que entra num período de humanização. Essa caminhada, ela se deu há bilhões de anos, né? Lá em A Caminho da Luz, nós encontramos tudo isso bem explicado. Nesse primeiro caminho, o princípio espiritual é construir o seu automatismo fisiológico, quer dizer, a sua parte orgânica, o seu corpo, né, material. Entramos, então, num período de humanização. E nessa caminhada em espiral, estamos todos nós aqui ainda construindo esse automatismo moral, tá? E aí ainda temos a predominância da matéria, como espíritos ainda imperfeitos que somos, né? Estamos aí entrando nessa humanidade, né? Já há algum tempo, certo? E vamos chegar a um ponto de compreender a Deus. Ainda bem que já estamos entendendo que Deus não é aquele velhinho sentado numa cadeira, né? Kardec nos trouxe na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Chegaremos aí num ponto
em que o desejo de fazer o bem é o nosso principal, a nossa principal meta, né? E vamos atingir essa felicidade dos bons. Enquanto isso não acontece, nós estamos nos elaborando, compreendendo as leis divinas plenamente e seguindo essas leis. E vamos chegar ao ponto de fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Quando chegarmos a esse ponto, já construindo esse automatismo moral, vamos chegar a uma fase pós-humana, executando a vontade de Deus, não teremos mais nenhuma influência da matéria, a nossa superioridade será intelecto-moral e uma felicidade inalterável, né? Quando nós já tivermos construído esse automatismo moral, que são as moradas dos espíritos puros, certo? Esse é um caminho do princípio inteligente até chegarmos ao arcanjo, como nos fala a questão 540, do átomo ao arcanjo, né? E faremos o que Jesus fez e muito mais. Ele mesmo nos assevera tudo isso, não é verdade? Bem, e Kardec vem nesse texto exatamente falar dessa pluralidade das existências, desse aprendizado ao longo da nossa caminhada, desde esse átomo até ao arcanjo, né? E ele já começa aí no livro Obras Póstumas, né, dizendo para a gente que a questão da pluralidade das existências preocupou desde há muito tempo os filósofos, e mais de um viu nessa anterioridade da alma a única solução possível dos problemas mais importantes da psicologia. E lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução, os espíritos vêm também nos dizendo, né, que nós temos que passar por muitas encarnações, né? Então nós temos que ter essas diferentes experiências, não tem jeito, né? Porque cada época que voltamos à carne, nós vamos nos aperfeiçoando, quer na Terra, quer em outros mundos. É esse o caminho do espírito até atingirmos ao arcanjo, ok? Então, a pluralidade da alma, né, a pré-existência da alma, desculpa, vem exatamente nos trazer algumas questões muito importantes para que a gente possa entender como acontece. Primeiro, as qualidades e os defeitos inatos nas pessoas. Isso já vai nos trazer uma clareza quanto a essa pré-existência da alma. Aí nós, a gente percebe quantas aptidões que a gente traz guardada, né? As diferenças de maturidade intelectual e moral dos diferentes espíritos. Essas reminiscências inexplicáveis, quantas ideias inatas que vêm à tona, quantas crianças, né? Que são os verdadeiros prodígios. A gente até há pouco tempo soube da notícia, né, de um menino de 6 anos que vai fazer uma exposição das suas pinturas. Claro que ele traz isso de existências passadas. E a causa das aflições, né, que a gente não encontra nenhuma explicação na vida atual. Não só as causas das aflições, mas até aquelas doenças kármicas, né? Quantas crianças já nascem com um câncer terminal. Então, trazem de outras vidas essa pré-existência da alma. Então, a imortalidade da alma, né, vem nos falar, e Kardec vem asseverando isso nesse texto, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, tá? Que essa existência espiritual é a verdadeira. E quando a gente retorna ao mundo espiritual, reencontramos com os seres que amamos, e essas lembranças, muitas vezes, ficam guardadas em nós, né? Através dos sonhos, através de encontros, né? Que a gente realiza, amigos verdadeiros, né?
e também nos vem trazer uma coisa muito importante, que é possível fazer uma caminhada rumo à felicidade, porque não somos condenados para sempre a sermos, como é que se diz? Infelizes, sem condições de progredir, de aprender, de nos tornarmos anjos, né? Nos tornarmos seres perfeitos, tá? E aí, dando continuidade ao que Kardec traz, né, em Obras Póstumas, eu trouxe o item na íntegra. A existência espiritual da alma é a existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. Será que nós, né, como espíritas que somos, já temos essa certeza de que essa vida é uma vida passageira, né? E que a minha vida verdadeira é a vida espiritual, né? Temos também a ideia das existências corpóreas, que são exatamente intervalos, são curtas estações na existência espiritual. Então, o que que acontece? Eu volto à carne, tenho uma curta estação e retorno à minha verdadeira vida, né? E a soma dessas estações, né, é apenas uma parcela mínima dessa existência normal, que é a verdadeira vida. Então, essa é a reflexão de Kardec no texto de Obras Póstumas, ok? E ele continua falando sobre uma coisa muito importante que todos nós sabemos, que é o esquecimento de vidas passadas. Esse esquecimento não tem nada de castigo, né? Esse esquecimento é misericórdia. Porque a providência, quer dizer, Deus evitou que nós fôssemos atormentados, né? Já que nós viemos para a carne com deveres a cumprir. Então, encarnamos para resolver algumas questões. E se eu tivesse essa lembrança plenamente, seria um tormento. Lembrando um pouco da vida de Ivone Pereira, e o quanto foi difícil para Ivone Pereira ter uma lembrança clara, que dentro da programação dela havia essa necessidade. Então, ela foi atormentada desde o início por conta dessa lembrança da vida passada. Então, Kardec vem exatamente nos falar como essa providência, essa sabedoria, né, de Deus, né? E ele conclui que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às nossas misérias da vida presente, vai se tornar muito mais pesada a nossa vida. E aí Deus nos poupou de um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Então, para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Então, Kardec vem falar dessa misericórdia de Deus, né? Ele vem nos lembrar esse esquecimento do passado. E aí, por que que a gente não lembra mesmo da vida passada, né? Ele traz, né, essa misericórdia, um exemplo. Ele diz assim: imagine, né, um exemplo, ele traz um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão, e aí ele foi punido. Ele foi punido não só na existência corporal, como na existência espiritual, porque a sua consciência começou a lhe cobrar aquele mal que ele fez, e ele chegou lá no mundo espiritual, e aí ele também ficou atormentado. Aí ele se corrige, tá? Ele se corrige da primeira tendência, aí ele não é mais assassino, ele retorna à carne, tá? Mas ele é apenas ladrão, mas um grande ladrão. É o exemplo de Kardec. Aí ele volta ao mundo espiritual e mais adiante, ele é apenas um ladrãozinho, não é mais aquele ladrão e nem é um assassino. E ele continua com uma outra coisa importante, né? Depois dessa pluralidade
realidade, ele chega a um ponto, né, em que ele não vai roubar mais, mas ele vai ter no seu íntimo a vontade de fazer pequenos furtos, né? Então ele chega numa loja, pega alguma coisa, esconde, né, como se aquilo fosse dele. Então ele diz aqui, mais tarde ele não vai roubar, mas ele vai ter a veleidade de roubar, que a sua consciência vai começar a neutralizar. E aí ele vai continuar nos esforços. Ele continuando nesses esforços, vai chegar um momento que ele vai se livrar de tudo isso, certo? E aí, lembrando desse esquecimento, tem um livro muito bom, muito famoso, que é do Sérgio Lopes, da Irvênia e do Décio Iandoli. Ele diz uma coisa muito importante para nós: se não contássemos com um sistema mental de amortecedores ou esquecimento emocional do passado, impossível seria aprender em novas experiências, porque a força magnética do pretérito é forte o suficiente para impedir novos avanços. Então, o Sérgio Lopes está lembrando para nós que é necessário que todos nós tenhamos esse esquecimento para que a gente possa adquirir essas novas experiências e esse aprendizado renovado, ok? É importante isso. E aí nós fomos lá no livro Mecanismos da. Não, Mundo Maior, desculpa. No Mundo Maior, onde o Calderaro, que é o mentor espiritual, no capítulo 4, ele fala de respiradouros dos impulsos. Olha que coisa linda que ele fala. Essa colocação dá-nos a dimensão da importância do esquecimento para a nossa vida mental. Impulsos e memórias precisam verdadeiramente respirar na nossa vivência interna. Por quê? Porque aí a gente vai surgindo novas possibilidades, tá? Então ele diz aqui para nós, né, que ele se refere a um respirar da alma. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então o esquecimento do passado vai dar para cada um de nós essa respirada da alma, como os respiradores dos impulsos, esvaziando em nós essas complicações que nós já fizemos, nos dando plena liberdade de escolha numa nova existência, né? Numa nova oportunidade, porque o objetivo de estarmos aqui é progredir, é aprender, e aprender com qualidade, ok? Então, essa é a fala do Calderaro lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, tá bom? E aí, desse jeito, né, a gente vai ter um contato parcial. Desse jeito, a gente vai ter assim, uma plena certeza da nossa vida atual. E quando a gente repousa, Kardec fala isso, a gente vai ter um contato parcial com a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Quantas vezes a gente dorme, tem uns sonhos, né? O corpo em repouso, aí levanta esse voo, né? E aí nós vamos ter essa ligação com essa cadeia interrompida. Quantas vezes vamos a algum lugar e aí parece que aquele lugar é muito familiar, parece que eu já morei aqui. Quantas pessoas encontramos, né? Que a gente se simpatiza com aquela criatura como se já tivéssemos conhecido há muito tempo, né? Então ele vem nos dizer que esse contato com a nossa verdadeira vida se dá, né, de vez em quando a gente emancipa, principalmente nas horas de repouso, certo? Bem, e aí mais adiante ele fala assim: olha que maravilha. A comparação seguinte vai nos ajudar a tornar compreensível essas peripécias da vida da alma. E ele traz, então, essa estrada da vida. E ele diz assim: suponhamos uma estrada longa, tá? Um percurso no qual se encontra de distâncias e distâncias uma floresta.
Então, a gente encontra uma primeira floresta. Aí, nessa floresta, a gente encontra muito densa, cheia de obstáculos. E aí ele simboliza as florestas quando o retorno na carne. E ele simboliza a estrada como o retorno à nossa verdadeira vida. E aí eu chego na primeira floresta, eu vejo essas dificuldades, volto ao mundo espiritual e depois eu volto a mais uma floresta. Aí, como eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu já caminho com mais clareza. Então, eu já encontro uma floresta mais aberta, os caminhos já estão melhores, né? E eu continuo a seguindo. Volto ao mundo espiritual e depois eu retorno a outra floresta. Mas, nesse caminho, eu encontrei um lenhador. Olha que maravilha! Eu não estou sozinha. E esse lenhador vai me orientando. Vai por esse caminho, tira pula essa pedra, pula o rio, e ele vai me dando algumas dicas importantes para que eu siga essa caminhada. Com esse auxílio, eu volto ao mundo espiritual um pouquinho melhor. Aí, quando eu retorno, essa floresta já está muito melhor para mim, porque o lenhador, ele não se afasta de mim. E aí eu volto e quando eu retorno ao mundo espiritual, a minha experiência está muito melhor, cada vez melhor. E quando eu chego, enfim, a ao final dessa jornada, né, de uma dessas jornadas, eu olho do alto, eu olho da montanha, e com esse olhar mais ampliado, eu vejo tudo com clareza, tá? E aí ele diz assim: a cada nova travessia, eu percebi o quê? Que a minha habilidade vai aumentar. De onde eu estou, mais no alto, no mundo espiritual, eu vou descortinar todo o meu percurso, desde o ponto de partida. Eu vou ver tudo que eu fiz e vou começar a refletir com mais clareza o que eu não deveria fazer. E aí eu me armo, assim, de muita coragem, né, e eu sei que eu vou ter outras oportunidades. E aí eu faço uma nova programação. Ele diz aqui para gente, né, que o seguinte, que o pensamento desse espírito que está lá no alto é o seguinte: quando eu estava naquelas primeiras florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas quando eu estava atravessando. Parecia que eu nunca chegava ao meu objetivo. Tudo era gigantesco, intransponível. E quando penso, se sem esse bravo lenhador eu não conseguiria chegar, eu agradeço o quanto ele me auxiliou. Então a gente percebe, né, que nós todos temos aí lenhadores nos auxiliando, né, na nossa caminhada, principalmente nas florestas mais fechadas, né, que ele nos auxilia para que a caminhada fique mais, assim, harmoniosa. Imagina se a gente não tivesse esses lenhadores, não é verdade? E aí, quando ele chega lá no mundo espiritual, ele encontra um ancião. E esse ancião diz assim: meu filho, chegaste ao final da viagem, de uma das viagens, né? Porque não são pluralidades, né? São muitas existências, né? Chegaste ao final. Mas se você ficasse aqui no repouso indefinido, seria muito desagradável. Você ia ficar cansado de não fazer nada, entediado, né? E você ficaria com muito assim, lamentando as coisas que você deveria fazer que não fez. E aí ele diz assim: vês daqui um grande número de viajantes na estrada que você percorreu.
e que todos correm risco como você correu. Alguns se perderam no caminho, outros percorreram caminhos mais tortuosos ainda, fizeram escolhas ruins, né? Escolhas equivocadas. E aí, volta lá, vai ao encontro desses companheiros, né? Volta para que você possa auxiliar. Espera aí, só um instantinho. Volta para que você possa auxiliar a todos esses que estão nesse caminho. Pronto. Aí o homem que estava lá, que somos nós, representando nós, aí ele diz assim: por que que eu tenho que passar por tudo isso, né? Por que que não tem uma estrada direta, né? Até aqui, sem florestas. Eu comecei lá e aí venho, chego até aqui, né? Ele pergunta para o ancião, né? Uma floresta, um lugar assim, desse jeito, né? Eu começo aqui, chego lá rapidinho no alto, e aí não preciso passar por tantas dificuldades. Por que será que não existe isso? Aí o velhinho diz para ele assim: olha bem, e você vai ver que muitos evitam um certo número dessas florestas. São aqueles que, tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegar. Mas essa experiência é o fruto do trabalho que as primeiras travessias necessitaram, de tal sorte que não chegam aqui senão em razão do seu mérito. Que saberias você mesmo, tu mesmo, se por ali não tivesses passado? Então, o ancião está dizendo exatamente para este homem, para cada um de nós, que se tivesse essa estrada, essa floresta, né, esse caminho reto, como é que íamos ter o aprendizado? Lembrando para nós que nós temos duas saídas: ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde. Então, enquanto estamos caminhando nas diferentes florestas, em cada uma é um aprendizado único para que a gente chegue pleno de sabedoria na nossa caminhada espiritual, né? Exatamente do átomo ao arcanjo. Em cada época, a gente vai aprender e vai se tornar mais apto, não é isso? E aí, ele continua aqui falando conosco. Atividade que deveste desdobrar, os recursos de imaginação que te foram necessários para você traçar o caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolver a tua inteligência. Sem isso, você ainda seria novato. Então, ele está falando para nós, né, que hoje a gente com mais idade, com mais experiência, quando a gente olha para trás e vê as diferentes florestas que nós enfrentamos, a gente percebe o quanto nós aprendemos. Até mesmo nessa encarnação, representando essas florestas como momentos difíceis que passamos, como hoje somos mais donos de nós mesmos, né? Como a gente aprendeu nessas dificuldades. E aí ele lembra isso ao viajor, né? Além disso, se eu procurasse tirar você desses embaraços, tu mesmo contribuíste para a melhoria das florestas, porque a gente sabe que naquela questão que Kardec pergunta o objetivo da encarnação, nós temos dois objetivos. Primeiro, a gente se melhora, e segundo, a gente faz parte da obra. Então, quando a gente faz parte da obra, a gente vai contribuir, né, para a melhoria desse planeta, do lugar em que a gente estiver, florescendo onde Deus nos plantou, né? O que fizeste é pouca coisa, é imperceptível, mas pensa nos milhares de viajores que o fazem também e que, trabalhando todos eles, trabalham sem desconfiarem para esse bem comum. Olha que lindo, né? Exatamente como está lá na questão 540. Existem animaizinhos lá no mar que fazem sua tarefa, dos corais e de tantos outros,
que nem percebe que está trabalhando para a obra da criação, né? Então, o Kardec, nessa alegoria, né, nessa simbologia das florestas, vem trazer o idoso, o ancião, explicando isso para nós. E com isso, você foi melhorando esse ambiente reencarnatório. Cada hora, você ia melhorando mais isso, né? E com essa passagem, você foi encontrando, cada vez no caminho de volta, florestas mais bonitas, reencarnações mais amenas, resolvendo as questões mais antigas e sendo cada vez mais pleno da sua caminhada. Então, o objetivo dessa pluralidade é você melhorar não só o planeta onde você está, mas a você mesmo. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo essa tarefa, certo? Aí o homem que chegou lá ao cume perguntou assim: essa questão do erro irremissível, né? O meu pai, aí o homem falou para o ancião: numa dessas florestas eu encontrei alguém que disse para mim que tem uma borda, um imenso abismo, que todo mundo tem que transportar no salto, tem alguns que caem lá, é uma fornalha ardente, é um inferno horroroso, e todo mundo fica perdido ali sem retorno. Mas eu não vi esse abismo. O homem fala para o ancião. Aí o ancião responde para ele: esse abismo não existe. Olha só. De outro modo, seria uma armadilha. Deus não quer fazer armadilhas para nós. Porque aí todos os viajores, né, que viessem à minha casa, como o ancião representando a providência divina, né, ele diz assim: puxa, mas se eu fizesse isso, eu estaria armando armadilhas para todos os viajores. Então, esse abismo não existe. Eu bem sei que lhes é preciso superar as dificuldades, mas sei também que cedo ou tarde vamos superar. Se tivesse criado impossibilidades para um único viajor, teria sido cruel, e com mais forte razão se eu fizesse isso para o grande número, né? Então, esse abismo, meu amigo, é uma alegoria, né? Que você vai entender a explicação. Então, o ancião está explicando para cada um de nós, né, que muita gente acredita, né, que tem aquele abismo que não tem volta, você vai arder no fogo do inferno e não tem como mudar. E a gente sabe na doutrina que não tem, né? E ele diz assim: olha sobre a estrada, nos intervalos das florestas, entre os viajores, você vê que uns caminham lentamente, com ar feliz, vês os amigos que se perderam, e não tem nada de para sempre de sofrimento, né? Ao lado deles, você vê outros que sofrem, são estropiados que imploram a piedade, mas só que esse sofrimento é momentâneo, tá? Mas eles mesmos foram os responsáveis por esse sofrimento e um dia vão se curar, tá? É uma lição da qual aproveitarão em novas florestas, que terão que aproveitar de onde sairão menos machucados. Então, as florestas que a gente vai passando, a gente vai aprendendo e vai, com certeza, tendo a condição de vencer, não é? Então, é isso que o ancião está dizendo para o homem. E o abismo? O que se representa esse abismo? O abismo é a figura dos males, né, que esses homens sofrem. E dizendo que sobre 1000 só um transpõe, esse homem teve razão, porque o número dos imprudentes é muito grande. Muita gente quer entrar pela porta larga, né, gente? E aí, entrando pela porta larga, é a porta da perdição. Então, o ancião disse para ele: são imprudentes. Mas outro erro esse homem cometeu, tá? Errou dizendo que uma vez caído lá dentro, ninguém mais sai.
há sempre uma saída para chegar até mim. Quer dizer, todos nós, como Kardec falou, podemos errar em alguns momentos quando voltamos para a floresta, mas com certeza vamos aprender e vamos vencer essas etapas e chegaremos a espíritos felizes, espíritos puros, né? Continuando a narrativa de Kardec, o ancião virou para o homem que chegou lá e que entendeu que não existe o mal, não existe o abismo, não existe aquele momento em que a gente vai ficar sofrendo direto, e disse para ele: vai, meu filho, volta lá, volta a essas florestas, vai mostrar a saída para aqueles que estão no fundo do abismo, vai sustentar os feridos da estrada, mostra o caminho àqueles que atravessam as florestas. E aí o homem atende, né? E vai voltar em cada encarnação servindo ou de anjo guardião, ou de, como nós estamos fazendo, né? Aprendendo a ser guia dos nossos filhos, dos nossos amigos, sendo um divulgador da doutrina, vai clarear essas mentes, né? Porque já chegaram a uma compreensão maior. Então, é esse o convite que Kardec faz a todos esses caminhantes das diferentes florestas, nessas encarnações diferentes, né? E aí, isso é uma metáfora, né, gente? É uma metáfora que nos trouxe várias reflexões. As florestas representando as nossas diferentes voltas à vida, que a gente sabe que não é fácil, muitos enfrentamentos, muitos desafios, mas que nós sempre recebemos o convite para guiar outros companheiros. São os nossos filhos, é a nossa família, são os nossos amigos, né? E essa parábola, desculpa, essa metáfora, na verdade, né? Ela nos auxilia a vermos a vida. Aí eu vou trazer uns questionamentos para a gente responder depois, né? Primeiro questionamento: será que a gente vê a nossa vida com mais sentido, num contexto mais amplo e justo? Será que nós conseguimos ver os nossos sofrimentos como um aprendizado no nosso planeta, como um aprendizado para cada um de nós e que não são um castigo divino? Outra pergunta: será que a gente vê com mais compreensão essas diferenças, essas dores, né? Mesmo dentro da nossa família, uns nascem, né, com tanta coisa, outros sem nada. Como é que a gente vê essas diferenças? Um outro questionamento: com mais esperança e confiança no futuro? Será que temos essa confiança? Com mais resignação, coragem, para que a gente possa enfrentar os nossos reveses, né? Então, esses questionamentos estão dentro dessa metáfora que Kardec trouxe lá em Obras Póstumas, né? Mostrando que ninguém está deserdado. Nós temos lenhadores caminhando conosco para ajudar a devastar aí as coisas difíceis, né? Para nos auxiliar a caminhar, certo? E aí a nossa preocupação maior com a morte do corpo físico ou com tudo que nós fazemos enquanto nós temos esse corpo físico, né? A gente sabe que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, mas enquanto nos aguarda o retorno ao mundo espiritual, o que estamos fazendo com o corpo físico, que é o instrumento de aperfeiçoamento do espírito? São questionamentos importantes nessa alegoria, nessa fala de Kardec, nessa página belíssima da Estrada da Vida, né? E aí, já terminando a nossa reflexão, eu trouxe uma página do livro Emmanuel que diz assim: cada reencarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias,
porquanto ela significa uma bênção, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Olha, Jesus já nos disse, né? Nós somos deuses. Vocês farão o que eu faço e muito mais. Perfeito? Então, quando ele nos convida a seguir essa caminhada, ele está nos dizendo que é possível a gente alcançar essa perfeição com força, né? Não podemos estacionar nesse caminho escabroso, ok? E Bezerra de Menezes, eu trouxe essa fala porque eu sei que a casa de vocês, né, é de Bezerra de Menezes, né? Então não podia esquecer da fala de Bezerra. A perfeição não é apostolado de um dia, e sim dos milênios, e cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesma o cárcere ou a libertação de amanhã. E quando eu chego nesse ponto, eu me lembro de uma história que não sei quem nos conta, uma história, né? Jesus contava muita história, né? Uma história que nos diz o seguinte, que dois cachorros estavam amarrados numa carroça. E aí a carroça começou a andar e os cachorros começaram a ser arrastados. Um deles ficou fazendo força para não ir. E aí ele começou a sofrer, né? Começou a ficar muito ralado, né? Por causa da carroça, que foi imprimindo maior velocidade. Quando o outro percebeu que não ia dar conta de prender a carroça, pulou dentro da carroça. Ao final do percurso, aquele que pulou na carroça chegou inteirinho, sem um arranhão. O outro chegou quase morto. Então, quando ficar difícil, gente, vamos pular na carroça, né? Que aí a gente vai chegar com menos arranhões. E vamos aceitar o convite de Jesus quando ele nos fala, né? Depois que o idoso, né, o ancião, falou para ele: vai sustentar os feridos da estrada, mostra o caminho àqueles que atravessam as florestas. E Jesus faz esse convite para nós, para que a gente cure os enfermos, ressuscite os mortos e purifique os leprosos e expulsem os demônios. Então, que a gente possa, né, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, que esse é o caminho, não tem outro. E para terminar mesmo, vamos ouvir aí uma mensagem. E se a vida fosse uma estrada? Está todo mundo ouvindo? Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegrias. E há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Há os que viajam com pai e mãe, e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos, outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com os amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas, e há os que se vão sorridentes. Mas mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima.
Pela estrada dessa nossa vida, muitos caminham com seus próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes. Alguns vão em carros de luxo, outros em veículos bem simples. E há os que viajam de bicicleta ou a pé. Há gente branca, negra, amarela. Mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém. Todos são iguais. Há gente magra e gente gorda. Os magros podem ser assim por elegância e dieta, ou porque não têm o que comer. Alguns trazem bolsas cheias de comida, outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Muitos gostam de repartir o que têm, outros dão apenas o que lhes sobra. Mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos. Há pessoas que percorrem a estrada sempre vestidas de seda e coberta de joias. Outros vestem farrapos e seguem descalços. Há crianças, velhos, jovens e casais, mas quase todos olham para lugares diferentes. Uns olham para o próprio umbigo, outros contemplam as estrelas. Alguns gostam de espiar os vizinhos para fazer fofoca depois. Uma boa parte conta o dinheiro que leva. E há os que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Entre os sonhadores, há os que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio aos viajantes que precisam. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola. Alguns sabem dizer coisas difíceis e outros nem sabem falar direito. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma bem mais confortável. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos, sim, a experiência aprendida durante o tempo de estrada e estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada de nossa existência pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Assim, siga pela estrada ensolarada. Procure ver mais flores. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa, agradecido a Deus por ter lhe dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Redação do Momento Espírita. Então, amigos, era essa a nossa mensagem, né? Que a gente possa distribuir esse carinho por onde a gente estiver, né? Nessa estrada que é o nosso percurso, que a gente tenha aprendido, né? Isso tudo, principalmente com a nossa doutrina consoladora, e que a gente possa fazer o que Deus nos convida sempre, né? Fazer a nossa parte, onde quer que a gente esteja, mesmo diante dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Que o Senhor Jesus nos abençoe a nossa vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olha, Ana Maria, que estudo belíssimo. E esse texto do livro, né, Obras Póstumas, que coisa importantíssima, né? E eu fico pensando assim, né?
se pudesse, todos os seres humanos tivessem esse conhecimento, não é? De que nós estamos aqui apenas numa experiência educativa, e já passamos por outras, estamos apenas em mais uma experiência, como seria muito bom, porque quantos de nós, né, passamos por essas experiências e imaginamos que é castigo de Deus, esses grandes eventos coletivos, né? Então, como a doutrina espírita é fundamental, né, na nossa vida, para que a gente possa entender e a gente poder ver como aquele viajou, ver assim, com aquele distanciamento, né, vamos dizer assim, histórico, aquele distanciamento, que nós estamos aqui num percurso, numa caminhada, que não estamos sós, muitos lenhadores, né, estão aqui conosco, abrindo esses caminhos, nos ajudando, como é fundamental. Então, nós agradecemos muito a doutrina, que texto, que maravilha esse, né, das obras póstumas. Muito obrigado. Vou passar a palavra para Augusto. Cadê ele? Cá estou, cá estou. Ana Maria, muito obrigado, primeiramente. Você nos faz refletir, né? Na maioria das vezes, mesmo os espíritas têm um comportamento diário como se fosse um corpo que tem espírito, não um espírito que tem um corpo temporariamente. Mas nós precisamos de uma reflexão mais profunda, de entendimento do que os espíritos nobres nos colocam. Quando se diz que vigiai e orai, não é vigiar olhando para os lados, e sim vigiar a intimidade dos pensamentos que nós temos. Porque dos pensamentos vem a atitude, vem a ação, consequentemente os efeitos, né? Que possamos refletir sobre a imortalidade da alma, sobre espiritizar, que Joana de Ângeles nos recomenda, porque somos espíritos. A nossa verdadeira morada será unicamente um dia na perfectibilidade prometida e recomendada no mundo espiritual, que não é um lugar estanque, é em todo lugar onde eu possa, como espírito, atuar como verdadeiro filho de Deus e irmão de Jesus, e compreender que ser filho de Deus e irmão de Jesus não é pouca coisa não, né, Ana Maria? Vamos assumir Não é essa mesmo, né, genética, né? Augusto? Não é Pois mesmo. é. Vamos assumir essa genética através do estudo, da reflexão e de entender que fazer o bem é bom, porque à medida que isso passe a ser uma rotina, a sensação de bem-estar vai nos acompanhar e nos levar a qualquer lugar. E vamos deixar de procurar a felicidade, porque a felicidade está em nós, nós que levamos a felicidade. Não é ela que nos é ofertada, nós é que a levaremos. Obrigado, Ana. Tudo de bom. Vou passar a palavra para a Cristina. Cris. Eu gostei muito do seu estudo, Ana, muito bom, porque nos lembra, né, de certos pontos, né, que ali uma das frases que você colocou, muito boa, que a existência é uma bênção, né? Então, muitos de nós reclamamos porque está calor, que está frio, que tem isso, tem aquilo, e na verdade é uma bênção, é uma graça divina, uma misericórdia, né? Até na frase diz que significa um perdão de Deus, quer dizer, porque a gente está tão sobrecarregado de erros, né? Ainda Deus usa a misericórdia e nos oferece uma existência para a gente evoluir, para a gente caminhar, muito bom, sabe? Também gostei muito esse texto de Kardec, que fala que a gente tem os nossos irmãos mais velhos, né? Nós somos irmãos mais novos, né? Os mais velhos são Francisco de Assis, Emmanuel, né? Eles são os irmãos mais velhos porque eles tiveram mais vidas, mais encarnações, mais sabedoria. Nós aqui ainda estamos tateando nos nossos erros, caindo, levantando. Então, a gente ainda é o irmão mais atrasado. Agora, há aqueles irmãos ainda mais atrasados que a gente, né? Mas todo mundo está na caminhada, né?
mas eu achei interessante essa figura do Kardec, que é muito real, né? Porque a gente tem os nossos irmãos mais velhos, que a gente está caminhando para ser um dia um irmão mais como Jesus, né? Que aliás você colocou ali, né? Que é aquele que já está guiando a humanidade, né? Ele é tão mais velho que a gente que ele já está guiando a humanidade toda aqui do nosso planeta, né? Quer dizer, você vê a distância entre ele e nós, né? Mas é como Jesus falou, que aliás você também destacou, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então nós somos também deuses em treinamento, não é verdade? Não é verdade? Então, nós estamos treinando, só que o nosso treinamento está lá no início, no primeiro degrau da estrada, da escala, né? Mas é muito bom, muita coisa para a gente refletir, viu? Obrigada, viu, Ana? Cristina, eu costumo dizer nos nossos grupos que eu tô doida para fazer planeta, né? Tô doida para chegar lá. A Rosana fala sempre isso, que a gente vai É muito governar o bom. planeta. Não sei se você conhece a Rosana. Conhece a Rosana? A Rosana falou, a gente ainda vai ser um Jesus em algum planeta. Quer dizer, é claro que ainda vai demorar, né? E passo a palavra agora para Fernando. Fernando, está por aí? Estou sim. Realmente, a nossa querida Ana Maria, né? Estamos aí com certeza gratos pela exposição que ela nos fez hoje, né? A respeito da nossa caminhada, né? Para as vidas futuras, digamos assim, né? Sabemos que ainda estamos tropeçando ainda nesse caminho, quando Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas que nós ainda temos ainda muitas dificuldades, ou melhor, muitas reencarnações, digamos assim, para poder superar os nossos erros ainda, que ainda são até de vidas passadas, né? E temos que cumprir determinadas situações de prova, né? Em muitos casos até expiações, mas os ensinamentos da doutrina realmente nos oferecem essa grande oportunidade, né, das leis de amor que Jesus veio aqui nos trazer, que nos conforte os nossos corações para que nós possamos caminhar junto com Ele. É difícil? Sabemos que é. Temos que reencarnar muitas vezes ainda? Sim, mas depende de cada um de nós. Outros conseguiram chegar, digamos, mais próximo, né? Estão um pouquinho melhor do que nós. Mas nós estamos, com certeza, já caminhando no sentido de sermos aquelas pessoas melhores com nós mesmos, né? E ser melhor é justamente a prática do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, tão necessária para que esse mundo seja melhor, exemplificando principalmente esses ensinos que nós já conquistamos, né? Tudo é uma conquista na nossa vida. Então, se já conquistamos algo, nós devemos realmente cumprir, né, esse sentimento de amor, né, para que sejamos aquelas pessoas que no futuro estaremos todos juntos no mesmo caminho. Então, eu estou agradecido por mais essa reunião, né? Agradecendo a nossa irmã aí e agradecendo a todos e deixando o nosso boa noite a todos os nossos companheiros aí que também estão nos assistindo. Uma boa noite a todos. Obrigado, Ana Maria. Obrigado a todos, Pedro Paulo, enfim, a todos. Obrigado, Fernando. Um abraço. Posso falar? A sua palavra para a Nádia. Depois deixa eu falar. Ah, tá bom, Ivone. Nádia, quer fazer algum comentário? Ô, Ju, deixa a Ivone falar. Deixa eu só Pode fazer um falar, comentário. Ivone. Primeiro, peraí, só um minutinho, o Jurema, é pouca coisa. Agradecer a Ana Maria essa viagem, porque eu não estava preparado para viajar, tá, Ana Maria? Uma viagem. É uma viagem, né? Eu me É uma senti viagem. dentro do ônibus. Me senti dentro do ônibus. E o Consolador, só vou dizer isso, o Consolador, que um dia seremos espíritos puros, tá? Não sabemos quantos milhões de anos, mas um dia. Entendeu? O pior espírito que a gente pode imaginar, que foi ou esteja ainda nessa fase, será um espírito puro. Graças a esse Deus maravilhoso, misericordioso. Que Jesus te abençoe. Só isso que eu queria dizer. Tá? Adorei mesmo. Entendeu?
Obras póstumas, a gente esquece do obras póstumas, mas tem verdadeiros tesouros em obras póstumas. Eu adorei, bom, já que eu estou aqui, né? Eu adorei esse passo a passo. Eu gostei muito daquele início da borrachinha, né? Achei aquilo super caridoso de Deus. Meu Deus, que bondade a gente encarnar e não saber o que a gente fez de errado, né? Isso é muita misericórdia divina. Por quê? Para a gente o Pai sempre nos dá outra chance, né? E muitas vezes, mesmo a gente tendo aquela borrachinha, mesmo tendo aquela misericórdia, mesmo tendo essa chance, a gente ainda erra mais um pouquinho, né? E vamos ter quantas chances, porque o Pai é misericordioso, o Pai é muito bom. E eu adorei essa forma didática de você apresentar esse caminhar, né, da gente ir semeando a cada floresta. Achei lindo isso. Obrigada, Ana Maria, muito bom o seu estudo. Eu vou... Ivone, antes de eu passar a palavra para você, eu queria saber se mais alguém gostaria de falar, porque eu vou pedir para você, Ivone, fazer a nossa prece final. Mas alguém gostaria de falar também? Oi, Jurema, eu queria só falar para a Nádia que a inspiração foi de Kardec, né? Ele que trouxe essa história, né? E ele apenas nos auxiliou a trazer dessa forma mais didática. O professor sabe fazer isso bem, né? Não, Então, na Mas, Ana verdade, Maria, ah, a didática é sua. A gente é, sabe, né? É diferente da gente ler árido, né? De uma forma árida, mas a gente vê a figura, acompanhar o passo a passo, né? Isso é muito é, didático, isso fica na cabeça da gente, né? Eu adorei essa exato. A construção. apresentação foi brilhante, Parabéns foi para realmente você. muito bem organizada, com É. imagens muito maravilhosas. É Então, porque, sabe o que também, Jurema, fala. você me permita, é a questão da pluralidade das existências, nos falando dos nossos dissabores, dos nossos desafios, pesa muito se você não trouxer de uma forma amena, né? Então, a caminhada, ela, na verdade, vencer esses desafios a gente diz assim, é difícil. Não é difícil, é trabalhoso. Porque se a gente não trabalhar em cada desafio, se a gente não perceber isso como uma misericórdia de aprendizagem, né, a gente fica querendo desistir no primeiro obstáculo, né? Então, o Deus é tão bondoso, se a gente que é espírita sabe dessa misericórdia, a gente precisa estabelecer nas nossas vidas, né? Essa forma amena de vencer, porque não dá para desistir, agora é seguir em frente. Isso mesmo, é ir em frente ou ir em frente, não tem jeito. Bom, eu vou passar a palavra para a Ivone, ela vai fazer os comentários e vai fazer a nossa prece final, tá, Ivone? Ivone é a Ok. presidente do nosso centro, tá, Ana Maria? E aí, eu quero convidar vocês para a semana que vem. Vai estar o nosso Mauro Medeiros, aquele que fez o Pinga-Fogo. Ele vai fazer outro Pinga-Fogo daquele, tá, gente? Na semana que vem, o Mauro. E você conhece o Mauro, Ana Maria? Ele é do CES, Eu espetacular. acho que eu não conheço, não. Então, não sei, a gente conhece tanta gente. A Isso, Ivone é o que você falou? muita gente mesmo. Presidente do centro. Ah, É, que bom, prazer, Ivone. Prazer. Muito prazer. É, quando você passou essa parte das florestas, da caminhada dele pelas florestas, me lembrou um filme chamado O Peregrino. Você já viu? É espetacular, não é? É mais ou menos isso, só Já que o vi dele não é sim, pelas Ivone. florestas. Eu já vi 3 vezes Exatamente. esse filme. Esse filme é um espetáculo. Então, ele mostra os caminhos, o caminho reto, né? E o que você falou, o lenhador é aquele que vai ajudando ele pelo caminho. Olha, cuidado quando você entrar ali, cuidado para não desviar ali, porque vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Até ele chegar naquela casa maravilhosa, né? Que no caso, para nós seria, né? Chegar aonde Jesus está, né? Até a gente chegar lá, né? Então me lembrou muito, muito o Peregrino, tá? Quem não tiver visto, vê o Peregrino, é maravilhoso. É no YouTube.
chama-se O Peregrino. É muito bacana. Eu adorei você ter falado nisso, porque realmente a gente precisa, em cada floresta tem uma reencarnação diferente, né? E a gente precisa, em cada reencarnação, melhorar mais e ir ajudando, né, aos nossos companheiros que estão ainda, né, na dificuldade que a gente já passou, a trilhar o caminho melhor. Eu achei bacana, adorei a sua apresentação, foi muito legal, muito bacana. Adorei mesmo. Então, vamos lá para a prece. Amado Mestre Jesus, mentores espirituais da nossa casa, do nosso estudo, estamos agradecidos por esse estudo, por essa lembrança que a nossa irmã trouxe para nós sobre as nossas dificuldades, as nossas passagens, as nossas encarnações, que a gente possa realmente pensar nisso e ter muito carinho por essa passagem, por essas florestas que a gente precisa passar, para que a gente realmente use paciência, tolerância, fé, esperança e amor em todas elas. Que a gente lembre-se de que essa caminhada é feita por todos nós e que possamos fazê-la com amor, carinho e dedicação, por nós e pelos outros. Obrigada por tudo, que tenhamos um bom final de semana, uma boa semana de paz, tranquilidade, fé, esperança e amor, e que possamos estar de volta na próxima semana, munidos de mais um aprendizado e uma boa caminhada, uma boa sequência para a nossa caminhada. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, Graças a Deus, gente. Muito obrigada. Eu vou mandar para a Jurema tudo isso, tá, Jurema? Oi? Eu vou mandar para você que alguém perguntou aqui se eu queria mandar a mensagem. Nós estamos gravando também, vai estar no YouTube, viu? Daqui a Tá. uns 3 ou 4 dias a gente está publicando, tá? Tá bom. Tá Então, bom. eu queria agradecer muito a você, foi maravilhoso. Muito obrigado por esses momentos de aprendizado, por esse carinho que você preparou esse material tão bacana, muito esclarecedor, muito didático mesmo. Agradecer a toda a turminha aqui que está aqui, desejando uma semana de muita paz e muita saúde, né? E semana que vem, então, estaremos juntos, tá bom? Segunda-feira que vem. Muita paz. Obrigada, gente. Obrigada por Obrigada, eu Maria. aprender primeiro, né? Isso. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa noite. Augusto, Boa noite. Até segunda-feira, se Deus permitir. Maristela, Beijo, gente. tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa Boa noite a noite. todos. Boa Boa tarde. noite. Uma boa Maristela, semana. um abraço aí nas Boa. meninas. Boa semana. Tá Tchau, bom. gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Ana Maria, obrigada mais uma vez.